A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui gravando mais um áudio que eu queria explicar melhor um determinado assunto, qual eu já fiz 2 áudios anteriores falando, e esse já é o terceiro, que é sobre imagens, né? Porque como o Antigo Testamento é todo quase cheio de imagens, Deus manda fazer, muitas pessoas usam essas imagens para dizer que Deus é a favor de fazer e venerar, né? Embora eles percebam que nenhuma delas, né, aparece no Novo Testamento, é só o Antigo Testamento. E muitos não entendem, Deus mandou fazer, como é que ele é contra fazer, né? Enfim. Sem falar que cada uma dessas imagens, né, ela representava algo, ela tinha um sentido, o qual muitos nem sabem nem qual era o sentido e o objetivo, né, de Deus mandar fazer imagem. E nem tudo aquilo que parece é, né? No Antigo Testamento tem coisas que Deus manda fazer que ele não está querendo mostrar ali que ele é mau, que ele é ruim, nem que ele é a favor de certas coisas, não. Mas era ele mostrando ao seu povo, né, o que aconteceria tempos depois. Como, por exemplo, Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, matar. Será que Deus estava defendendo ali que um pai deveria matar o filho, que era certo? Né? Algumas pessoas até usam essa passagem para dizer que Deus é mau, que Deus é a favor, né? Mas não é bem assim, como você vê, nem tudo que parece é. Deus não está defendendo que um pai podia matar o filho, nem tampouco o homicídio, sendo que ele mesmo diz que os homicídios não entram no reino dele. Como você pode ver, nem tudo que parece é, né? O Antigo Testamento todo ele é profético. Por exemplo, nesse momento nós temos aí, nesta cena, nós temos Abraão, temos Isaac e temos o Cordeiro, né? Abraão representa o pai, que sacrificaria o seu filho Isaac. Isaac representa a humanidade, não representa Jesus. Por quê? Porque Jesus é representado pelo Cordeirinho. Observe que Isaac foi poupado, né, que representava nós seres humanos sendo poupados, e o Cordeirinho, ele foi sacrificado no lugar de Isaac, que representava Jesus Cristo sendo sacrificado em nosso lugar pelos nossos pecados. Ou seja, é profético, estava apontando a vinda de Jesus Cristo, né, que o Pai entregaria o seu Filho por amor a nós, né? Tudo é profético, só que as pessoas não entendem isso e às vezes confundem uma coisa com a outra. Então, vamos explicar melhor, né? Por que Deus mandou fazer essas imagens, qual era o objetivo delas e por que elas sumiram completamente no Novo Testamento, né? Você pode perceber que no Novo Testamento Deus não manda fazer imagem, não aparece ninguém orando para elas, né? Não aparece ninguém fazendo procissão, nem nada disso aí. É só no Antigo Testamento, e também não é com o intuito de venerar nem adoração, como nós vamos ver aqui. Bom, algumas pessoas dizem, né? Por que não podemos fazer e venerar imagens se no Antigo Testamento Deus mandou fazer? Né? As pessoas usam muito isso para dizer que Deus é a favor, né? Bom, é preciso entender primeiro o objetivo de Deus ao mandar fazer essas imagens, o que elas representavam e o modo como elas eram tratadas, né? Que ninguém tratava elas do modo como hoje as imagens são tratadas, e nem tampouco veneravam elas. Ó, você vai ver aqui, ó. Muitos usam os querubins da arca e a serpente de metal para defender que Deus é a favor demais, né? Muitos usam essas passagens. Deus mandou fazer dos querubins, Deus mandou fazer a serpente, sendo que nenhum dos dois eram venerados, né? Nenhum dos dois, né? Primeiro, porque os querubins, eles não eram venerados, né? Eles nem ficavam na entrada do templo e nem no templo. As pessoas não tinham acesso a ele. Por quê? Porque eles ficavam no Santo dos Santos, onde somente uma pessoa entrava, que era o sumo sacerdote, uma vez no ano unicamente, e não era com o intuito de venerar, né? Mas com o intuito de fazer expiação pelos pecados do povo, né? Apenas uma vez no ano. Observe, se eles fossem feitos para ser venerados, eles ficariam no templo, onde as pessoas têm acesso, né? Você pode ver aí. As pessoas faziam procissão com a imagem, né? Faziam procissão com os querubins, com a arca da aliança, se curvavam diante deles. Primeiro é preciso entender qual o objetivo da arca. O que havia dentro da arca? Dentro da arca havia a presença do Deus de Israel. Ele disse que se faria presente no meio do seu povo por meio da arca, né? E onde o Deus de Israel passava era normal o seu povo se curvar. Então as pessoas estavam se curvando diante da presença de Deus, não diante de uma arca feita de madeira e dos querubins, né? Até porque isso era totalmente contra. O próprio Deus proibia isso.
mas diante da presença do Senhor eles podiam se curvar. Né? O que representava a arca, como eu já falei, tudo é profético, né? A arca era o quê? Era a presença do Deus de Israel no meio do seu povo, né? E o que foi que aconteceu tempos mais tarde? O Salvador veio ao mundo, né? O próprio Deus se fez homem e habitou em nosso meio, né? Ou seja, a arca, a presença do Senhor no meio do seu povo, representa o Senhor Jesus Cristo no meio do seu povo. Né? O próprio Deus entre nós, quando ele se fez homem e habitou a terra. Por isso que um dos seus nomes foi dado de Emanuel, né? Que traduzido significa Deus conosco, conforme está em Mateus 1:23, né? O cumprimento das profecias, né? Que é um cumprimento da profecia que está no livro de Isaías e que se cumpre, né, em Mateus. O livro de Isaías, o profeta Isaías é citado em várias passagens do Novo Testamento para mostrar o cumprimento das profecias, né? Como, por exemplo, Deus conosco. Isaías falou que ele habitaria em nosso meio. Seria chamado de Emanuel. E Mateus relembra o cumprimento dessa profecia, como prova de que tudo no Antigo Testamento é profético. Aí, então a arca, né? Era uma profecia, não um ídolo que as pessoas deveriam se curvar diante dela, né? Se curvar diante da presença de Deus de Israel, que apontava para o Senhor Jesus, que habitaria no nosso meio, como o Deus de Israel se fazia presente no meio do seu povo, por meio da arca, né? Não é à toa que não era qualquer um que poderia tocar na arca e chegar perto dela, não, né? Era somente os levitas que poderiam levar elas. Por quê? Porque qualquer outro que tocasse nela, que não fosse da tribo de Levi, morreria, porque não tinham permissão, né? Somente os levitas tinham permissão para tocar e carregar a arca. Que os levitas representam os que seriam comprados, remidos com o sangue de Jesus Cristo, e carregaria dentro de si a presença do Deus de Israel, né? Que receberia o Espírito Santo e carregaria em si a presença de Deus. Hoje, qualquer um que aceita Jesus Cristo é levita. Por quê? Porque carrega a presença de Deus. Carregar o Espírito Santo dentro de nós é carregar a presença de Deus. Hoje, então, os levitas, eles representam os que seriam comprados com o sangue de Jesus, seriam remidos, né? Receberia o Espírito Santo e carregaria em si a presença de Deus, como de fato os levitas eles carregavam a presença de Deus. Carregar a arca era carregar a presença de Deus. Como você pode ver, tudo é profético, né? Ninguém entende isso, ninguém quer entender, né? Agora vamos passar para a serpente. Outros usam também a serpente, né? A serpente também era uma profecia, né? A anunciação da vinda de Jesus. E Jesus é o cumprimento da profecia, como ele mesmo diz, né? Deus manda fazer a serpente, anuncia ali a vinda do Senhor Jesus por meio do seu povo a ser levantada sobre a haste, né? E então Jesus é o cumprimento, tanto que ele diz a Nicodemos, lá em João 3,14, que a profecia tinha que se cumprir, né? Que assim como a serpente foi levantada no deserto, ele também teria que ser levantado como prova de que era uma profecia. E a profecia, ela tinha que se cumprir porque Deus já havia anunciado. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, né? Então, esclarecendo, né? Os querubins, eles não foram feitos para ser com o intuito de ser venerado, né? Pois as pessoas nem tinham acesso a eles. Ao contrário de hoje, que as animais ficam, né, expostas para qualquer pessoa ter acesso a elas, carregar nos ombros, beijar, fazer promessa. Não, ninguém fazia isso voltado para os querubins, não. E nem tampouco para a serpente, né? Porque a serpente, ela também não foi feita com o intuito de venerar, ela era uma profecia. Tanto que quando o povo começaram a venerar ela, o que foi que aconteceu, né? Deus levantou o rei Ezequias, né? Para purificar o templo, né, do Senhor, para purificar o culto do Senhor, né? E Ezequias pegou a serpente de metal feita por Moisés e quebrou ela, porque o povo estava venerando ela, né? Que embora as pessoas morram dizendo que venerar e adorar não é o mesmo, só porque eles não querem engolir, né? Sempre mudo, sempre mudo, sempre mudo. Existe aí, dizendo aí que a gente falsifica a Bíblia. A gente falsifica a Bíblia. Na nossa Bíblia tem o Salmo 115. Ele já está até tirando da Bíblia deles, né? Como eu já falei anteriormente, a Bíblia Católica Ave Maria não tem o Salmo 115. Eles tiraram, porque proíbe os ídolos, né? E eles morrem dizendo que ídolo não é as imagens dele. Então eu pergunto por que foi tirado, né? E ele diz que é a gente que falsifica. Pra você ver, né? Então no seu reinado, Ezequias, ele acaba com a idolatria, né? Em Israel.
Ele restaura o culto unicamente ao Deus de Israel, por isso ele é abençoado pelo Senhor e anda em todos os seus caminhos, né? Conforme você pode ler depois lá em 2 Reis, do capítulo 18, do verso 3 ao 7, ou até mesmo do verso 1 ao 7, onde fala de Ezequias, onde fala que ele, né, acabou com a idolatria em Israel durante o seu reinado, né? E muitas imagens eram feitas, imagens de escultura, imagens de sol, várias imagens que hoje nós vemos aí que são encontradas e dizem que são santas, essas mesmas que lá no Antigo Testamento Deus manda quebrar, porque o povo prestava veneração, são encontradas hoje aí, né, em várias partes do mundo e as pessoas dizem que é santo, né? Então tá aí, como você pode ver, nem os querubins e nem a serpente feita por Moisés defendem a veneração à imagem, porque elas não eram veneradas, né? Porque são profecias e não imagens ou ídolos, né? Feitas para serem venerados, né? Sendo que os próprios querubins, ninguém tinha acesso a ele a não ser o sumo sacerdote, né? Que entrava apenas uma vez no ano no Santo do Santo para fazer expiação pelos pecados. Como é que eles iam ser venerados? E a serpente também não, até porque eu já falei. Quando o povo começaram a prestar veneração a ela, Deus mandou foi quebrar ela, reduzir ela a pó, né? Agora por que se pode? E outra coisa que as pessoas não percebem é que existe diversas passagens, Deus proibindo imagens, né? Proibindo fazer imagem, mesmo depois de mandar fazer, né? Como por exemplo, mesmo depois dele mandar fazer a serpente, que muitos defendem que pode fazer imagem, ele continua proibindo fazer e se curvar diante delas, né? Porque a serpente, porque ó, em Êxodo 20, ele fala os 10 mandamentos, ele diz os 10 mandamentos, ele proíbe fazer e se curvar diante de imagem, né? Aí depois ele manda fazer a serpente. Lá em Deuteronômio 5, muito depois dele mandar fazer a serpente, ele manda Moisés repetir perante o povo a lei. E observe que ele não mandou fazer a serpente com o intuito de que poderia encher Israel de imagem, não. Por quê? Porque em Deuteronômio 5, mesmo depois dele ter mandado fazer a serpente, ele continua a proibir fazer imagens. Você pode olhar lá, Deuteronômio 5, onde tem a repetição dos 10 mandamentos, que Deus ele continua proibindo de fazer, mesmo depois de ter mandado fazer a serpente. O mandamento que proíbe fazer e se curvar diante de imagem continua, né? Agora, por quê? Se eles dizem que ao mandar fazer a serpente, Deus estava defendendo que poderia fazer imagem, então não era para Moisés ter repetido o mandamento, não era para Deus estar proibindo fazer e se curvar, era para ter eliminado o mandamento, né? Mas se você perceber, o mandamento ele permanece, ele não foi eliminado, como prova de que o intuito não era venerar, e nem tampouco que poderiam fazer, né? Então você pode perceber que existe um determinado tempo que ele manda fazer, e depois ela some completamente. Além dele já não mandar mais fazer, ele ainda continua em toda a Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, proibindo, né? Tanto que no Novo Testamento ele não manda fazer nem se curvar diante de imagem, não. Você pode ver que elas nem aparecem, né? Por que é que Deus manda fazer imagem no Antigo Testamento e no Novo ele não manda? Porque as imagens eram profecias que apontavam para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é o cumprimento das profecias, né? O Senhor Jesus Cristo, ele viveu, tem lá o Novo Testamento todo falando dele. Já é o cumprimento das profecias, né? O livro de Isaías, que ele profetizava a vinda do Senhor. E lá, os evangelhos lá comprovando, né, o cumprimento das profecias. Assim também eram as imagens, eram representações de Jesus, apresentava a vinda do Senhor Jesus. E como no Novo Testamento o Senhor já veio, então é o cumprimento das profecias. Por isso que não é necessária imagem, porque elas eram profecias e Jesus é o cumprimento delas, né? Você pode ver que no Novo Testamento não tem imagem, né? Então, o que nós precisamos entender é que tanto as pessoas, os acontecimentos, como as imagens do Antigo Testamento eram profecias que apontavam para o Senhor Jesus Cristo, né? Como, por exemplo, a arca, né? Era a profecia de que o Senhor habitaria no meio do seu povo. O próprio Deus, como ele se fazia presente no meio do seu povo, no meio da arca, ele habitaria em nosso meio, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, né? Salomão foi o único rei considerado o rei da sabedoria. As escrituras diz que não houve, e nem tampouco haveria outro rei mais sábio do que ele. Por quê? Porque pela profecia não poderia haver jamais outro
mais sábio do que Salomão. Por quê? Porque não pode haver outro mais sábio do que o Senhor Jesus Cristo. E Salomão era uma representação, a profecia do Senhor Jesus Cristo, o Rei da sabedoria, que pisaria neste mundo, né? Pode ter alguém que saiba mais do que o Senhor Jesus? Não. É por isso que Salomão foi o único considerado o Rei da sabedoria, somente ele. Porque ele era uma representação, né? Era a profecia de que o Rei da sabedoria pisaria a este mundo. O Senhor Jesus Cristo pisou a este mundo e é considerado, porque ele é Deus, o Rei da sabedoria. É o cumprimento, né, da profecia, da representação pelo próprio rei Salomão, né? Como você pode ver, tudo é profético, né? E também a serpente, que o próprio Senhor Jesus Cristo testifica e comprova que era uma profecia. E ele é o cumprimento da profecia, pois da mesma forma que fizeram com a serpente, era necessário que fizesse com ele. Por quê? Porque a serpente sendo levantada era a profecia de Jesus sendo levantado. A profecia tinha que se cumprir e Jesus tinha que ser levantado, como ele diz a Nicodemo, né? Lá em João 3,14. Você pode olhar aí. Então, cada imagem foi feita com objetivo, né? Com intuito. Diferente das imagens que as pessoas faziam da maneira como queriam, né? Por isso que em toda a Bíblia Deus condena e ele proíbe as imagens de serem feitas e veneradas, né? Como proíbe também se curvar diante delas, né? Porque as imagens contidas no Antigo Testamento eram profecias e não ídolos com o intuito de serem venerados, né? Como, por exemplo, você pode ver que muitos falam dessas imagens e usam, né, para se justificarem. Podemos também ver aqui que muito depois de Deus fazer essas imagens, até mesmo, né, os templos ter ela, como eles dizem, que era cheio, nós vamos ver Deus ele proibindo totalmente isso, né, depois delas terem sido feitas e que ele já não manda mais fazer elas, né. Vamos ver algumas passagens de Deus proibindo as imagens, né? Mesmo depois dele ter mandado fazê-la, né? Anos depois, imagens. Né? Essas imagens que as pessoas usam para justificar que pode, né? Pode ver, pode pegar, juntar todos os livros que ele manda fazer e depois você veja, principalmente o Novo Testamento, né? Condenando elas. Além de Deus não mandar mais fazer, ele as condena, né? Vamos ver algumas passagens aqui. Vamos lá, pegue sua Bíblia, abra aí em Jeremias 10, 14 e 15. Ó, Jeremias vem muito depois de todas as imagens feitas, né? Vamos ver aqui o que é que o Senhor diz por intermédio do profeta Jeremias. Vamos ver se ele está mandando fazer imagens se curvar diante delas, ou está falando bem delas, ó, aqui. O que é que o Senhor diz por intermédio de Jeremias, em Jeremias 10, 14 e 15, ó. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonhe todo fundidor da sua imagem de escultura, né? Porque a sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidades são obras de engano. No tempo da sua visitação virão a perecer. Jeremias 10, 14 e 15, né? Observe Deus dizer por intermédio do profeta Jeremias que todos os homens tornaram-se brutos, isto é, ignorantes, sem sabedoria, por fazer imagens fundidas, né? E ele disse, envergonhe-se todo o fundidor da sua imagem, todo. Ele não está fazendo acepção aqui, dizendo todo fundidor da sua imagem de Deus. Não, ele está falando todo, no sentido de universal, né? Em seguida, o Senhor manda todos os fundidores de imagens se envergonhar da sua profissão, porque as suas imagens não passam de mentiras e engano, e que elas não têm espírito, isto é, elas não podem andar, falar, enxergar, porque elas não têm vida. Quando fala do espírito, fala porque ela não tem vida, que o espírito é que dá vida ao corpo, né? Elas não têm vida. E fala que com a vinda de Jesus elas perecerão, né? Quando o profeta diz que no tempo da sua visitação virão a perecer, com a vinda de Jesus elas perecerão, elas serão reduzidas a pó. E o mundo inteiro vai ver. Não é nós quebrando elas não, é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque o profeta disse que no tempo da visitação do Senhor elas seriam reduzidas a pó. Né? E as profecias todas estão se cumprindo. E as que não se cumpriram vai se cumprir. Porque eu nunca vi Deus prometer algo e não fazer. E todos verão.
Porque a vinda do Senhor todos verão. Quando ele vir julgar a humanidade, todos verão. Ele reduzindo a pó todas as imagens de escultura. Porque é isso que o profeta Jeremias está dizendo. E o livro do profeta Jeremias, como você pode ver, ele vem muito depois de todas as imagens que Deus mandou fazer, né? E ele condena. Por quê? Porque somente as que eram profecias que apontavam para o Senhor Jesus Cristo e que o próprio Deus havia mandado fazer, né, elas tinham um objetivo. Estas foi o próprio Deus que mandou fazer, e não todo Israel, né? Que ele mandou. Como, por exemplo, Moisés. Ele não mandou todo o povo fazer, não. Como hoje, qualquer pessoa faz uma imagem e pronto, né? Vamos ver mais o que o Senhor fala de imagem, né? E do louvor, que hoje muitos dão a ela, em Isaías 42:8. Outro livro que vem depois de todas as imagens feitas em Êxodo, né? Em Deuteronômio, em Levítico, em Reis. Vem muito depois o livro de Isaías, né? Vamos ver aqui o que o Senhor está dizendo aí, ó. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura, né? Isaías 42:8, né? Observe Deus dizer, por intermédio do profeta Isaías, né, que somente ele é Senhor e que ele não dá a sua glória a ninguém e nem tampouco ele divide o seu louvor com imagens de escultura, né, ou com ídolos. Né? Porque a Bíblia agora ela tá, o catolicismo ele está até alterando todas as passagens que diz que é imagem, eles estão botando para ídolo, porque eles estão ensinando o povo que ídolo é Deus, não tem nada a ver. Né? E no entanto, eles dizem que a gente que falsifica, como eu já falei. No entanto, eles tiraram o Salmo 115 de uma da Bíblia deles. E em breve ele vai sumir completamente, né? Visto que muitas pessoas, quando lê esse Salmo, ficam atentas. Né? Então, eles estão eliminando da Bíblia o Salmo 115. Já eliminaram de uma das Bíblias já. A Bíblia Católica Ave Maria. Daqui uns dias vão eliminar de todas as Bíblias. Depois nós aqui somos que falsificamos a Bíblia. Deus diz não dar o seu louvor às imagens, né? Deus diz não dividir a glória dele com ninguém. Como hoje as pessoas pegam a glória de Deus e dá para o servo dele, né? E ele diz não dar o seu louvor às imagens e as pessoas fazem culto, dizendo que estão cultuando a Deus e cantando para as imagens. E observe, quando estão cantando ali para aquela imagem, Jesus ele nem aparece, ele fica totalmente invisível, porque é o cumprimento das profecias. Porque Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. E quando se quer servir a dois senhores, um fica de lado, né? E é ele que fica de lado. Porque quando estão servindo ao servo, as imagens, né? Em procissão, em tudo, Jesus ele nem aparece, ninguém não fala nem nele. Por quê? Porque um ficaria esquecido e é ele que fica. Por isso que nós só servimos ao Senhor, porque ele não fica esquecido nunca. Nós louvamos, adoramos, veneramos só a ele, porque só ele é Senhor, né? Ele é o nosso Salvador, foi ele que morreu na cruz para nos salvar, como Paulo mesmo diz. Porque vocês ficam dizendo ser de Apolo, ser de Paulo, porventura não foi Jesus que morreu na cruz por vocês? Né? Então devemos ter orgulho de dizer que somos de Jesus, porque Paulo mesmo diz, por acaso foi eu que morri por vocês? Não foi Jesus Cristo? Então seja de Jesus Cristo, não de Paulo, não de Apolo, porque foi Jesus que morreu por vocês, diz o apóstolo Paulo, né? Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 1:22-23, sobre imagem aqui, o que o Senhor fala por intermédio do apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento. Diz assim o apóstolo Paulo: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, né? De aves, de quadrúpedes, de répteis, né? Romanos 22:23, né? Paulo está dizendo aqui que os homens se achando sábios, se tornaram loucos, né? Por quê? Porque deixaram de servir a Deus verdadeiramente e passaram a representar Ele por meio de imagem de homens, né, que se corrompem, visto que Ele é incorruptível, é santo, né, e que fizeram também imagem de seres como aves, né, de animais quadrúpedes, de quatro pernas e de répteis, né, animais que se rastejam, como de fato nós vemos hoje o mundo entregue às imagens, né, imagem de homem, imagem de mulheres, imagem de répteis, enfim. Né? E observe que essas imagens ganham mais veneração do que o próprio Deus, né? Que é santo, que é puro, que é perfeito e imaculado, né? E que ele também mesmo não pode ser representado por meio de imagem, né? Até porque ninguém nunca viu ele. Então, muitos representam Deus, né? Por meio de imagens, né? E não pode. Sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo é Deus, né? E lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele
Em Atos 17, 29, né? Ele diz que Deus não pode ser representado por meio de imagens, né? Vamos ver aqui, Atos 17, 29, que o apóstolo Paulo fala, né? Que muitos esquecem essa passagem, não levam ela em consideração. Diz assim o apóstolo Paulo: sendo nós, por geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, né? Atos 17, 29. Observe Paulo dizer que, sendo nós, povo de Deus, não devemos jamais permitir que Deus seja representado por obra das mãos de homens, né? Por imagens feitas, quer seja de ouro, de prata ou pedra, né? Por isso que nós não somos de acordo, porque Paulo diz que quem é da geração de Deus não concorda. Por isso nós não concordamos com isso, né? Ao contrário do que muitos aí fazem, mais de Deus, né? Espalhados no mundo inteiro, como o próprio Cristo Redentor, o cartão postal do Brasil, situado no Rio de Janeiro, né? Uma enorme estátua de pedra de braços abertos, né? Imagem de Deus, sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo é Deus, né? Paulo defende que não devemos representar Deus por meio de imagens, né? Nem feita de ouro, de pedra, de prata, né? E Jesus é representado por uma pedra e por gesso em vários lugares do mundo, né? Nessa hora ele se esquece que Jesus é Deus. E Paulo está dizendo aqui que a divindade não pode ser moldada, não pode ser feita por mão de homem, porque foi Deus que fez o homem, não foi o homem que fez Deus, né? E Jesus Cristo, ele é Deus. Nós defendemos isso. Jesus Cristo, ele não é criatura, ele é criador. Jesus Cristo não é servo, ele é Senhor, né? Ele é Deus e ele não pode ser representado por imagem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas pelo visto, muitos não sabem, porque a imagem dele é espalhada pelo mundo inteiro. Imagens essas que os homens fazem segundo a sua imaginação, né? Visto que nunca viram ele, né? Como ele é. Porque até mesmo o Senhor Jesus, quando ele veio aqui, ele não se mostrou ao mundo, né? Com a sua honra e glória de Deus. Até porque se ele tivesse mostrado ao mundo com toda a sua honra e a sua glória, né? O mundo inteiro morreria, né? Visto que o ser humano não pode ver Deus, porque o ser humano é pecador, é imperfeito, e a glória de Deus ela é tão grande, né? Que pode matar qualquer ser humano que vê ele, né? Não é à toa que lá em Êxodo 33, do verso 18 ao 23, Moisés pede para ver a glória de Deus, pede para ver o Senhor, né? E o Senhor disse que Moisés não poderia ver ele, porquanto se Moisés visse, ele morreria por causa da glória dele, né? Mas o Senhor disse que ia fazer um jeito de Moisés ver, pelo menos uma parte dele, mas tampando a glória, porque se ele visse a glória do Senhor, Moisés morreria. E olha que Moisés era um dos homens mais santos, imagine, né? Se Jesus tivesse mostrado ao mundo no seu formato de Deus, porque ele veio no formato de homem, de servo, né? E de filho de Deus. Ele não se mostrou ao mundo na sua glória, como ele se mostrará no dia que ele virá. Aí é que nós veremos como ele é. Como disse o apóstolo Paulo, quando ele se manifestar, assim como ele é, nós também seremos. Nós veremos a glória dele, essa glória que ele não mostrou a ninguém, que o único que teve o privilégio de ver um pouco dela foi Moisés, né? Conforme está em Êxodo 33, 18 e 23, né? Então tá aí. Todas essas passagens foram escritas pelos profetas, né? E pelo apóstolo Paulo mesmo, depois de todas as imagens no Antigo Testamento terem sido feitas, né? Como prova de que Deus as proíbe e condena, né? O que muitos negam isso. Como você pode ver, só seguimos o que Deus nos mandou seguir, né? E não fazemos, né? Só fazemos o que Deus manda a gente fazer. O que Deus diz para não fazer, nós não fazemos, né? Deus diz para não se curvar, por isso que nós não se curvamos, né? Muito despreza a palavra do Senhor, desprezando assim o próprio Senhor, né? E nos chamam de hereges, de mentirosos, né? Por respeitar, obedecer e seguir aquilo que o próprio Deus nos ensinou, né? E que qualquer um pode ver na sua Bíblia, Deus dizendo tudo isso aqui, né? Na Bíblia dele mesmo. Deus diz não faça em toda a Bíblia e condena as imagens em toda a Bíblia. Por isso não fazemos,
e nós as condenamos. Deus diz não se curva, por isso nós não nos curvamos, né? Porque Deus diz não dividir a sua glória com ninguém e por isso também não damos a glória do Senhor a ninguém. E nós só servimos a Ele, porque Ele diz que só se pode servir a um Senhor, né? Deus não diz dar o seu louvor às imagens, Deus diz, né? Por isso que nós não fazemos imagem, porque Deus diz para não fazer. Nós não nos curvamos porque Deus diz que não é para se curvar. E nós não veneramos, porque a honra e a glória pertencem ao Senhor, né? E afinal de contas, qual é o melhor, né? É carregar uma imagem nos ombros ou é ser carregado nos braços pelo Senhor, como nós somos, né? Qual o melhor? É falar com imagens mudas ou é conversar com Deus, né? Que conversa conosco, que nos responde, né? Tudo que perguntamos. Qual o melhor? É servir aos servos ou é servir ao Senhor? Né? Qual o melhor? É servir aos servos que moram em capelas ou é servir ao Senhor que habita no céu? Né? Qual o melhor? É tirar a poeira de uma imagem ou é ser limpo e purificado por Jesus como nós somos? Né? Qual o melhor? É servir a uma estátua que não se move ou é servir ao Senhor que se move nos quatro canto da terra, porque esse é o Deus que nós servimos, né? Qual o melhor é servir ao Senhor, que não pode ser representado por imagens e que é santo, perfeito, onipotente, ou é servir a uma imagem perfeita e que não pode ajudar ela mesma, né? Tanto que ao cair no chão ela se quebra e depois é jogada no lixo e logo é substituída, né? Porém, o nosso Deus, ele não cai, ele não se quebra, né? Ele pode tudo e ele jamais é substituído, porque ele é único, né? É por isso que nós servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Nós não precisamos de imagem, né? Como o Senhor mesmo nos ensinou, que nós deveríamos adorar o Pai em espírito e em verdade, conforme está em João 4:24, né? Por isso nós não precisamos de imagem, porque elas podem ser compradas em qualquer lugar por qualquer preço. Mas o nosso Deus, ele não é comprado, né? O nosso Deus, ele é conquistado com as nossas qualidades fossem mudar para melhor servi-lo, né? O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é santo, ele é perfeito, ele é imaculado, glorioso e único, né? E que por isso homem nenhum pode ou seria capaz de pintar ou moldar sua beleza, honra e glória, porque ela é imensa e infinita, como ele mesmo é, né? E nós temos orgulho de dizer que nós servimos a esse Deus, que nós não servimos a uma imagem, a uma estátua que não faz nada, mas que nós servimos a um Deus que é onipotente, que é todo poderoso, né? Que pode tudo, né? Nós temos orgulho de dizer que servimos a esse Deus, o maior e mais belo de todos, né? Ele é bom, humilde, misericordioso e eterno. Seu nome é Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Outro motivo pelo qual nós não fazemos e não veneramos imagem é que também os outros pais da igreja primitiva as condenavam, né? Como Irineu de Laio, Clemente de Alexandria, Orígene, Cipriano de Cartago, Lactâncio e Eusébio de Cesareia. Todos eles condenavam as imagens, e assim como os primeiros cristãos condenavam, e até hoje, né? Até hoje nós condenamos ela. Veja o que os pais da igreja primitiva falam sobre isso. Vamos começar aqui, ó, com Irineu de Laio, né? Irineu de Laio, ele viveu em 130 a 202, né? Ele foi um bispo grego, teólogo e escritor, né? Foi um dos primeiros cristãos teólogos, né? Veja o que Irineu de Laio fala a respeito de imagens, ó. Denomina-se gnósticos. Eles também possuem imagem, algumas delas pintadas e outras formadas a partir de diferentes tipos de materiais, e afirma que uma imagem de Cristo foi feita por Pilatos no tempo em que Jesus viveu entre eles, e coroa estas imagens e expõe com as imagens dos filósofos do mundo, a saber, com as imagens de Pitágoras, de Platão, de Aristóteles e de outros. Eles têm outras formas de honrar estas imagens, precisamente como os pagãos, né? Aqui Irineu de Laio está escrevendo contra os gnósticos que eles adoravam, cultuavam imagens, né? E observe que Irineu, ele não poderia em nenhum momento condenar os gnósticos por isso, se a igreja dele fosse cheia de imagem. Afinal de contas, né? Qualquer um deles poderia dizer, mas Irineu, mas tua igreja é cheia de imagem, então deixa nós cultuar nossa assim como vocês cultuam a Deus, né? A pergunta é, será que Irineu fazia parte de uma igreja que era cheia de imagem, visto que ele mesmo condena os gnósticos, né? Por servir a elas, né? Você vê.
Clemente de Alexandria, ó, segundo a Igreja Católica, foi um padre grego, né? Ele viveu 150 a 215, né? Também foi um escritor teólogo, né? Clemente de Alexandria, ele foi além, né? Ao afirmar que toda imagem, né, é um ídolo, que toda imagem deve ser chamada de ídolo, né? O que muitos dizem que imagem não é ídolo, pois então desconhece o que o padre Clemente de Alexandria diz ao afirmar que toda imagem é um ídolo, é matéria vil e profana e que leva à idolatria, que muitos negam. Vamos ver aqui Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, dizendo isso aqui, ó. Toda imagem ou estátua deve chamar-se ídolo, porque não é outra coisa que matéria vil e profana. E por isso Deus, para arrancar pela raiz a idolatria, proibiu em seu culto qualquer imagem, qualquer ou semelhança das coisas que estão no céu, na terra, proibindo igualmente a sua fabricação. E é por isto que nós, os cristãos, não temos nenhuma daquelas representações materiais, diz Clemente de Alexandria. Toda imagem é um ídolo, né? E que por isso Deus proibiu a sua feitura, para não levar à idolatria, né? E que por isso eles, os cristãos, ele diz que eles não prestam culto a essas imagens, né? Será que Clemente de Alexandria era católico? Será que a igreja dele era cheia de imagens? Porque aqui ele está condenando elas completamente, como nós também condenamos, porque ele diz que nós, os cristãos, né, não temos este tal costume, né? E nem tampouco representamos elas em materiais. Né, outro pai da igreja, Orígenes, né, ele viveu em 185 a 253. Né? A escrever contra Celso, ele chamou de ignorantes aqueles que se dirigem a objetos sem vida e ressaltou que nenhum cristão fazia o mesmo. Ele diz que é ignorante quem se curva diante de um objeto e diz que os cristãos, que servem verdadeiramente a Deus, não têm esse costume de fazer e se curvar. Né? E é o pai da igreja primitiva, para você ver como não bate aí, né? Porque os próprios pais da igreja primitiva condenavam as imagens. Veja o que a origem diz, ó. São os mais ignorantes que não se envergonham de dirigir-se a objetos sem vida. E ainda que alguns possam dizer que estes objetos não são deuses, mas são só imitações deles, símbolos, contudo se necessita ser ignorante e escravo para supor que as mãos vil de uns artesãos possam moldar a semelhança da divindade. Vos assegurando que o mais humilde dos nossos, que se vê livre de tamanha ignorância e falta de discernimento, né? E está dizendo aqui que a divindade não pode ser moldada, não pode ser representada por imagem de escultura, né? Que eles não fazem, eles não têm esse costume. E quem faz é um ignorante, né? É um ignorante, porque molda a divindade, ela não pode ser moldada. E nós sabemos que existe imagem de Jesus espalhada no mundo todo e Jesus, ele é Deus, né? Ou será que nesse momento Jesus deixou de ser Deus? Aí ele diz assim, mas não são eles, é apenas a imitação, né? Não é a imagem em si, é eles que fazem um milagre, né? Até onde eu sei, servo nenhum faz milagre, porque o único que tem poder, né? O único que opera os milagres é Deus, né? Por meio do servo. Observe, lê lá Atos 3, né? Veja lá quem foi que curou aquele coxo lá do templo formoso. Foi João? Foi Pedro ou foi Jesus Cristo? Né? O próprio Pedro, o próprio João deixa bem claro que quem curou ele foi Jesus Cristo. Não foi ele não, porque eles não tinham poder para isso. E eles dizem que o santo tem poder, né? Ele operou o milagre, vamos ali agradecer, né? O milagre que opera é Deus, né? E este milagre foi operado por Deus, né? Outro pai da igreja primitiva, que condenou o culto às imagens, foi Cipriano de Cartago, né? Ele viveu em 200 a 258. Veja o que ele diz aqui, ó. Para que se prostrar diante das imagens, eleva os teus olhos ao céu e o teu coração, onde deves buscar a Deus, né? Observe que ele está perguntando para que se prostrar diante de uma imagem, né? Porque tu não eleva o teu coração ao Senhor e busca ao Senhor sem necessitar dela, né? É isso que Cipriano de Cartago está perguntando aqui. Para que prostrar-se diante das imagens, né? Eleva os teus olhos ao céu, o teu coração, onde deves buscar a Deus. Pelo visto, ele desconhecia esse culto prestado à imagem, né? Visto que ele disse que ele era católico. E pelo visto ele está dizendo aqui que não há necessidade nenhuma de se curvar diante de uma imagem. Que devemos buscar ao Senhor é de coração, né?
Outro pai da igreja, o escritor Eclesiástico Lactâncio. Ele viveu em 240 a 320, né? Ele tratou de colocar as imagens para fora da esfera da religião. Veja o que Lactâncio diz, ó. É indubitável que onde que há uma imagem não consista de coisas divinas e não há nada divino, né? A não ser nas coisas celestiais, segue-se que as imagens se acham fora da esfera da religião, porque não pode haver nada de celestial no que se faz da terra, né? Ele diz que ela deve ficar fora do culto ao Senhor, porque não há nada santo nelas, porque são moldadas por mão de homem incorruptível, né? Não há nada de celestial nelas. É isso que Lactâncio está dizendo aqui, né? E agora vamos para Eusébio de Cesareia, também um pai da igreja primitiva. Ele viveu em 265 a 339, né? Em sua epístola Constância Augusta, ele escreveu que é repugnante só a ideia de que possa haver pintura nos lugares destinados ao culto em sua obra mais formosa, a História Eclesiástica, né? Eusébio deixa claro que as imagens de Pedro e de Paulo não eram um costume cristão, mas sim um costume pagão vigente entre eles, como hoje nós vemos aí. Ele diz que não é pagão, mas o próprio pai da igreja aqui, Eusébio, diz que é um costume pagão sim. Veja o que ele diz aqui, ó. E não é estranho, né, que tenham feito isto os pagãos de outro tempo, que receberam algum benefício de nosso Salvador, quando indagamos que se conservavam pintados em quadro as imagens de seus apóstolos Paulo e Pedro, né? Ele está condenando aqui, inclusive do próprio Cristo, coisa natural, pois os antigos tinham por costume honrar deste modo, sem distinção, como a salvadores, segundo o uso pagão vigente entre eles, né? Eles tinham o costume de prestar honra a essas imagens, assim como o costume pagão, né? É isso que Eusébio está dizendo aqui, ele está condenando isso. Que porque eles receberam benefício, né? Aqui no caso de Pedro, os apóstolos, né? Eles faziam imagens, se curvavam, né? E tudo, e ele está condenando isso aqui, né? Pelo visto, todos esses pais da igreja primitiva aqui, eles não eram católicos, porque ele disse a igreja primitiva. Aí eu pergunto, como pode, né? Esse é a igreja primitiva e os próprios pais da igreja primitiva condenar aquilo que tem dentro da igreja deles mesmos, né? Uma coisa é eu ser de uma igreja que está cheia de imagem e eu chegar para um pagão, um grego, e dizer, olha, teu templo é cheio de imagem, e condenar. Ele vai lá na igreja onde eu estou, ele vai olhar e vai ver que está cheio de imagem, ele vai dizer assim, aí vai, a sua também não é do mesmo jeito, né? Ou seja, você não tem autoridade nenhuma. E os pais da igreja, eles mostram ter toda a autoridade para falar contra, né? Outra coisa é a gente fazer parte de uma igreja que não tem imagem, chegar para um grego e condenar as imagens dele. Ele pode ir na nossa igreja e ver que não tem, ele não vai ter motivo nenhum para nos condenar. Por quê? Porque nós não fazemos o mesmo que eles. E os pais da igreja demonstram ter autoridade para condenar as imagens, visto que eles dão a entender que eles não prestam culto a elas, né? Diferente do que dizem hoje, né? Que a igreja primitiva, ela tem este costume, mas os próprios pais da igreja primitiva condenavam isso. Como você pode ver, é por isso que nós também condenamos, né? Então tá aí. A verdade é essa daí. Os próprios pais da igreja primitiva condenavam as imagens. E mesmo depois do Senhor ter mandado fazer elas, ele continua a condenar elas. Inclusive no Novo Testamento. E observe que não existe Deus mandando fazer nenhuma imagem no Novo Testamento. Não existe esse negócio que fazem aí de orar a elas, de fazer procissão, né, de fazer sacrifício, né? Ou será que alguém já ouviu alguma vez Jesus Cristo e os apóstolos fazendo isso? Pode olhar aí na sua Bíblia, no Novo Testamento, e procurar esse costume que não tem. Agora, olhar no Antigo Testamento e procure no costume dos pagãos, né? Dos povos que prestavam veneração a Baal, né? Astarote, que você vai ver as procissões, o sacrifício, ao Moloque, né? Ao deus Moloque, ao deus Mamon, você vai ver tudo isso aí. Aí você compara, né? E veja qual é a diferença. Não existe nenhuma. Então, a verdade é essa daí. Então, é por isso que nós não nos curvamos, não fazemos imagem, porque as escrituras condenam, o próprio Deus condena, e os pais da igreja primitivas que viveram depois, como o próprio Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, né? Eles condenam isso, como você pode ter visto aí. E é isso aí. Aí, mais uma vez dando razão da nossa fé, do porquê nós não veneramos essas imagens, né? A verdade é essa aí. E é necessário crer nela, porque quem não crê nela
né? Jesus está voltando, quem não crê nela vai para junto do diabo, porque é isso que ele quer, né? É isso que ele quer. O Senhor disse que quando ele voltar, ele vai batalhar com a espada da sua boca. Aí daquele que ouviu a pregação, aí daquele que foi corrigido, que soube o que é certo, mas preferiu fazer o que é errado. Aí daquele, melhor seria para esse nunca ter soube da verdade, porque o arrependimento será maior. Vai ficar aquele negócio, por que eu não acreditei? A Bíblia inteira condena, como é que pode, né? Olha, no Novo Testamento não tem, né? Aí naquele dia que você vai pensar, e aí já é tarde demais. Então é necessário pensar agora, é necessário ler as escrituras agora e ver que tudo que eu falei aqui é verdade. Pode ouvir o áudio, pode voltar, pode olhar na sua Bíblia, que tudo que eu falei aqui está nela, é verdade, está de acordo, não foge, né? É isso aí. Que a paz do Senhor esteja com todos agora e para sempre. Amém.